Nesta aula, nós vamos tratar da formação e estrutura das palavras, estrutura e formação das palavras, começando a falar dos elementos mórficos ou morfemas. São os elementos, que fazem uma palavra, os pedacinhos da palavra. Os principais morfemas ou elementos mórficos são raiz, radical, tema, vogal temática, os afixos, que são prefixo e sufixo, e as desinências, que podem ser moda temporal ou número pessoal, se forem desinências verbais. Então, os principais morfemas, raiz, que é o elemento básico constituinte da palavra. Por exemplo, no verbo vir, a raiz é a letra V. Então, a raiz do verbo vir é a letra V, o elemento fundamental da palavra. No caso do verbo ter, a raiz é a letra T. No caso do verbo cantar, a raiz é cante. No caso do verbo vender, a raiz é vende. No caso do verbo partir, a raiz é parte. É o elemento fundamental da palavra. Veja que no caso do verbo intervir, a raiz não é intervir, é apenas a letra V. Por quê? Porque o verbo intervir provém do verbo vir. Se o verbo vir, a raiz é a letra V, a mesma raiz do verbo intervir. E no caso do verbo manter, a raiz é a letra T, porque o verbo manter deriva do verbo ter, cuja raiz é T. Portanto, manter também tem a mesma raiz. Agora, o radical. O radical é a raiz, o radical provém da raiz, se origina da raiz. Quando o verbo é primitivo, a palavra é primitiva, ela tem a mesma raiz e o mesmo radical. Mas se a palavra for derivada, a raiz será uma, o radical será outra. Por exemplo, se eu disser assim, o verbo vir tem a raiz V e o radical também a letra V. O verbo ter tem a raiz T e o radical também a letra T. O verbo cantar, o mesmo radical também é a raiz, cante. Vender idem, partir também. Então, nesses casos, o radical se confunde com a raiz. Mas no caso dos verbos derivados, por exemplo, dos verbos intervir, dos verbo manter, nós já temos um radical diferente. Então, no verbo vir, a raiz é a letra V, o radical também. No caso do verbo ter, a raiz é a letra T, o radical também. Mas no caso do verbo intervir, a raiz é a letra V. Observe, do verbo intervir, a raiz é a letra V, mas o radical é interve, porque a raiz é o radical primário, neste caso, a raiz precedida do prefixo, formando o novo radical do verbo intervir. No caso do verbo ter, a raiz é a letra T e o radical é mante. Veja que o radical é a raiz, neste caso, acrescida do prefixo. Então, geralmente, raiz e radical se confundem, mas lembre-se de que raiz é o radical primário. O radical é a raiz, pode ser apenas a raiz, ou a raiz acrescida de um prefixo. No caso, o que é tema? Tema é a junção do radical com a vogal temática. Vogal temática, de antemão, são as letras A, E, I, no caso de vogais temáticas de verbos, A, E, O, no caso de vogais temáticas de nomes. Então, isso é vogal temática. E o que é o tema? O tema é a junção do radical com a vogal temática. Por exemplo, o verbo cantar tem o seguinte radical, cante, e a vogal temática A. Então, juntando os dois, nós temos o tema. O tema do verbo cantar é canta. O verbo vender tem o radical vende e a vogal temática é. Então, o tema do verbo vender é vende. No caso do verbo partir, o radical parte mais a vogal temática i. Então, o tema do verbo partir é parte. Ou seja, o tema no caso do verbo, é o infinitivo sem a letra R, cantar menos R canta, vender menos R vende, partir menos R parte. Ou então você pode raciocinar, e é melhor que faça isso, que você raciocine como sendo a junção do radical com a vogal temática. Pega o radical, acrescenta a vogal temática, você tem o tema. Por exemplo, no caso do verbo intervir, radical é interve,
e a vogal temática é I. Então, o tema do verbo intervir é intervir, até a letra I. O tema do verbo manter é manter, até a letra E. O tema do verbo ter é ter. O tema do verbo vir é vir. É sempre a junção do radical com a vogal temática para termos o tema. Portanto, as vogais temáticas verbais são estas três, A, E, I, que identificam as três conjugações verbais. Primeira conjugação, ar, segunda, terceira, ir. Então, cantar, primeira conjugação, vogal temática, A. Vender, segunda conjugação, vogal temática, E. Partir, terceira conjugação, a vogal temática, I. Agora, é importante saber que a vogal temática também pode ser de nomes. Quais são as vogais temáticas de nomes? A, E, O, que terminam a palavra identificando gênero e número da palavra. Por exemplo, no caso de cadeira, a vogal temática A. No caso de copo, a vogal temática O. No caso de triste, a vogal temática E. Essas são as três vogais temáticas nominais. As vogais temáticas verbais são A, E, I, que identificam as três conjugações verbais. E que são afixos. Afixos são elementos que nós juntamos ao radical. Se colocamos antes, esse afixo se chama prefixo. Se colocamos depois, esse afixo se chama sufixo. Então, afixos são elementos que são juntados ao radical. Se antes, prefixo, se depois, sufixo. Por exemplo, no caso do verbo intervir, nós vimos que a vogal, a raiz, né, do verbo intervir é a letra V. Então vejam que nós acrescentamos a esta raiz o prefixo inter para formar um novo radical, o radical interve. Portanto, o prefixo é inter. No caso do verbo manter, o prefixo é man. No caso da palavra subitem, que é um prefixo nominal, o prefixo é sub. No caso de pan-americano, o prefixo é pan. No caso de transatlântico, o prefixo é trans. Observem que no caso de prefixos, em caso de palavras, às vezes o prefixo é ligado à palavra sem o hífen, como é o caso de subitem, transatlântico, e às vezes é ligada por intermédio de hífen, como é o caso de pan-americano, de super-herói, por exemplo. Por isso que nós estudamos os casos de o uso do hífen com os prefixos, né? Há prefixos que exigem hífen, há prefixos que não exigem hífen. E no caso de sufixo, o que é um sufixo? O elemento acrescido depois da palavra original. No caso da palavra mesinha, nós temos aqui um sufixo diminutivo inha, que identifica o diminutivo de mesa. No caso da palavra cafezal, nós temos o sufixo zal, que identifica, né, a plantação. Idealista, nós temos o sufixo ista, para designar o adjetivo, né, aquele que tem o ideal. Pedreiro, nós temos o sufixo eiro, que designa a pessoa que exerce atividades relativas a esse cargo. No caso de belíssimo, o sufixo íssimo, para indicar o superlativo do adjetivo belo. Então, esses são sufixos, elementos que são acrescidos depois do radical. E as desinências? As desinências podem ser modo temporais ou número pessoais, no caso de verbos. Por exemplo, no caso do verbo cantar, a forma verbal cantássemos. Observe que essa terminação SSE se repete em todas as pessoas do pretérito imperfeito do subjuntivo. Veja que você conjuga o verbo cantar no pretérito imperfeito do subjuntivo assim. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse. Se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. Portanto, essa desinência ocorre em todas as pessoas do pretérito imperfeito do subjuntivo. Ou seja, identifica que o verbo está flexionado no pretérito imperfeito do subjuntivo. Portanto, é uma desinência modo temporal. Identifica o tempo, pretérito imperfeito, identifica o modo, subjuntivo. Por isso, é uma desinência modo temporal. Da mesma forma, a forma verbal venderíeis está no futuro do pretérito do indicativo. Eu venderia, tu venderias, ele venderia, nós venderíamos, vós venderíeis,
eles venderiam. Observe que essa terminação RIA, que no caso a segunda pessoa do plural muda para RIE, é uma desinência modo temporal, é uma desinência que ocorre em todas as pessoas do futuro do pretérito do indicativo. Vejo que só na segunda pessoa do plural é que sofre uma pequena alteração. Em vez de iria, ficaria. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Nós cantaríamos, vós cantaríeis. Nós venderíamos, vós venderíeis. Fica RE, mas é uma desinência modo temporal. A forma verbal partíceis também está no pretérito imperfeito subjuntivo, né? Partíceis, a desinência modo temporal SSE. Pagavam está no pretérito imperfeito do indicativo, a desinência modo temporal vá. Eu pagava, tu pagavas, ele pagava. Nós pagávamos, vós pagáveis, eles pagavam. Essa desinência se repete em todas as pessoas do pretérito imperfeito do modo indicativo. Portanto, é uma desinência modo temporal. E a desinência número pessoal? A desinência número pessoal identifica o número e a pessoa, ou seja, se a forma verbal, no caso o verbo, está flexionada na primeira, segunda ou terceira pessoas do singular ou do plural. Por isso, identifica o número e a pessoa. Singular ou plural, número. Primeira, segunda ou terceira pessoas, pessoa. Então, por isso se chama desinência número pessoal. Por exemplo, a forma verbal cantássemos, essa terminação mos ocorre apenas em uma pessoa. Que pessoa é essa? Apenas na primeira pessoa do plural. Veja que você conjuga o verbo cantar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. Então, mos ocorre apenas na primeira pessoa do plural. Identifica a pessoa, primeira pessoa, e o número, plural. Por isso é uma desinência número pessoal. Da mesma forma, em venderíeis, veja que venderíeis é uma forma verbal que ocorre na segunda pessoa do plural, do pretérito, do futuro do pretérito do modo indicativo. Eu venderia, tu venderias, ele venderia, nós venderíamos, vós venderíeis. Então, esse is ocorre apenas na segunda pessoa do plural. Por isso é uma desinência número pessoal. Partíceis, a forma verbal partíceis, essa desinência essa desinência S ocorre apenas na segunda pessoa do singular. Se eu partisse, se tu partisses. Então, essa letra S, essa desinência ocorre apenas na segunda pessoa do singular, por isso é uma desinência número pessoal. E na forma verbal pagavam, a letra M ocorre apenas na terceira pessoa do plural, portanto é uma desinência número pessoal. Eu pagava, tu pagavas, ele pagava, nós pagávamos, vós pagáveis, eles pagavam. Então a letra M só na terceira pessoa do plural, por isso é uma desinência número pessoal. É importante que nós saibamos também que existem sufixos verbos nominais, que identificam as formas nominais do verbo. Os sufixos verbos nominais são R para o infinitivo, cantar, vender, partir, NDO para o gerúndio, cantando, vendendo, partindo, saindo, e do para particípio, cantado, vendido, partido, saído. São as desinências, os sufixos, verbos nominais, né, que ocorrem para identificar o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Sufixos verbonominais. R para infinitivo, NDO para gerúndio, do para particípio. Agora, é importante também que você saiba que no caso do verbo por e seus derivados, o verbo por, observe que o verbo por vem da forma antiga poer. Portanto, o verbo por é um verbo que pertence à segunda conjugação, poer. Por isso, a vogal temática do verbo por é a letra E. Só existem 3 vogais temáticas verbais. A para a primeira conjugação, E para a segunda conjugação e para a terceira conjugação. No caso, o verbo por vem da forma antiga poer. Portanto, por e seus derivados pertencem à segunda conjugação, cuja vogal temática é a letra E. Vamos, na sequência, mostrar a vocês mais informações referentes agora à parte de formação das palavras. Tudo bem?